Existe uma mentira glorificada que a sociedade moderna conta todos os dias. A mentira de que o homem mais poderoso da sala é aquele que está mais ocupado. Aquele que corre de um lado para o outro com o telefone colado na orelha, resolvendo 1000 problemas ao mesmo tempo. Nós aprendemos a admirar o suor. Nós aprendemos a aplaudir o esforço braçal. Mas se você observar a história do poder com uma lupa fria e analítica, verá que a realidade é o oposto absoluto. O homem que faz tudo sozinho não é um rei, ele é um escravo de si mesmo. Ele construiu uma prisão onde ele é, ao mesmo tempo, o carcereiro e o prisioneiro. O verdadeiro poder é silencioso, imóvel e muitas vezes invisível. O verdadeiro patriarca não é aquele que carrega as pedras para construir a pirâmide. Ele é aquele que desenha a planta, aponta o dedo e observa milhares de mãos moverem as pedras para realizar a sua visão. Hoje, no canal O Patriarca, nós vamos dissecar a arte suprema da alavancagem humana. Você vai aprender a deixar de ser a ferramenta e passar a ser a mão que segura a ferramenta. Vamos explorar como usar a inteligência, a energia e o tempo das outras pessoas para construir o seu legado, enquanto você mantém a sua mente livre para o que realmente importa, a estratégia. Bem-vindo à transição de operário para arquiteto. O maior inimigo do seu crescimento não é a falta de recursos, é o seu ego. Muitos homens caem na síndrome do super-herói. Eles acreditam lá no fundo que ninguém consegue fazer o trabalho tão bem quanto eles. Eles dizem: se quer algo bem feito, faça você mesmo. Essa frase é o epitáfio de qualquer império. É uma frase de perdedores orgulhosos. Enquanto você acreditar nisso, você terá um teto baixo sobre a sua cabeça. A centralização é uma fraqueza. Quando você insiste em colocar a mão em cada detalhe, em responder cada e-mail, em apertar cada parafuso, você se torna o gargalo da sua própria vida. Você limita a expansão do seu negócio e da sua influência à quantidade de horas que você consegue ficar acordado. E biologicamente, você vai perder. Você vai cansar, vai adoecer, vai falhar. O patriarca entende que o seu tempo é o ativo mais caro do mundo. Cada minuto que você gasta fazendo uma tarefa operacional que outra pessoa poderia fazer é um minuto que você deixou de gastar pensando em como dominar o mercado. Delegar não é pedir ajuda. Delegar é multiplicar a sua presença. É estar em 10 lugares ao mesmo tempo, usando 10 corpos diferentes, guiados por uma única mente, a sua. Mas como fazer os outros trabalharem para você sem parecer um tirano preguiçoso? Aqui entra a sofisticação da delegação invisível. A forma mais bruta de poder é a ordem direta. Faça isso. Isso gera resistência, gera ressentimento. O ser humano odeia ser comandado. O segredo é fazer com que a pessoa queira fazer o trabalho. É fazer com que ela acredite que a execução daquela tarefa é benéfica para ela, ou até mesmo que a ideia foi dela. Isso exige uma leitura psicológica apurada. Para um funcionário ambicioso, você não dá uma ordem, você dá um desafio. Você diz: eu não sei se alguém consegue resolver esse problema complexo. É algo que exige muita habilidade. O ego dele vai mordiscar a isca imediatamente. Ele vai trabalhar o dobro, não porque você mandou, mas para provar que ele é capaz. Ele está trabalhando para você, mas na cabeça dele está trabalhando para a própria glória. Para um aliado vaidoso, você pede um conselho e depois sugere que ele implemente a solução genial que ele mesmo propôs. A arte de fazer os outros trabalharem para você é, essencialmente, a arte de alinhar os interesses deles com os seus objetivos. Quando você transforma a sua missão na missão deles, você não tem mais empregados, você tem discípulos. E discípulos trabalham com uma energia que nenhum salário pode comprar. No livro As 48 Leis do Poder, Robert Greene é cirúrgico na lei número 7.
Faça com que os outros trabalhem por você, mas sempre fique com o crédito. Embora a parte de ficar com o crédito soe imoral para alguns, vamos analisar a essência estratégica disso. O mundo está cheio de pessoas talentosas, inteligentes e trabalhadoras que não têm direção, não têm liderança e não têm visão. Elas são energia cinética pura, mas sem vetor. O seu papel, como patriarca, é fornecer o vetor. Você fornece a estrutura, o capital, a marca e a direção. Thomas Edison não inventou a lâmpada sozinho. Ele tinha uma equipe de cientistas brilhantes trabalhando no laboratório de Menlo Park. Mas é o nome de Edison que está nos livros de história. Por quê? Porque ele foi o catalisador. Ele organizou o caos criativo e o transformou em produto. Não sinta culpa por usar as habilidades alheias. O pintor precisa de pincéis, tintas e telas. O estrategista precisa de advogados, contadores, vendedores e gestores. Essas pessoas são as ferramentas do seu ofício. A sua habilidade única deve ser a de identificar talentos e colocá-los nas posições certas no tabuleiro de xadrez. Se você está gastando tempo aprendendo a fazer tudo sozinho, você está desrespeitando a Lei 7. Use a sabedoria dos outros para construir o seu pedestal. Para controlar as pessoas e fazê-las trabalhar para a sua visão, você precisa entender a economia do ego. A maioria das pessoas está faminta por reconhecimento. Elas querem ser vistas, querem ser aplaudidas, querem sentir que são importantes. O homem inteligente usa essa fome a seu favor. Ele troca aplausos por resultados. Muitos chefes medíocres têm medo de elogiar sua equipe porque acham que isso diminui a sua própria autoridade. Isso é estupidez. O patriarca não teme o brilho dos outros, porque ele é o dono do palco. Dê o crédito público a quem fez o trabalho operacional. Elogie a inteligência do seu parceiro. Deixe que eles se sintam os reis do pedaço. Quando você alimenta o ego de alguém, essa pessoa se torna leal a você. Ela vai querer repetir o comportamento para ganhar mais comida, mais elogios. Enquanto eles ficam com a fama momentânea e o tapinha nas costas, você fica com o lucro, com a propriedade e com o avanço do projeto. Napoleão Bonaparte dizia: um soldado lutará muito e duramente por um pedaço de fita colorida. Dê a fita, fique com o império. Uma das técnicas mais refinadas para fazer alguém trabalhar para você é nunca dar um beco sem saída. Se você encurrala alguém com uma exigência, o instinto natural é lutar ou fugir. Em vez disso, dê a ilusão de escolha. Henry Kissinger, um mestre da diplomacia e manipulação, nunca perguntava: "Você vai fazer isso?" Ele apresentava opções onde todas as saídas beneficiavam a ele. Você chega para um colaborador ou parceiro e diz: "Nós temos 2 caminhos. O caminho A é mais rápido, mas exige que você faça X agora. O caminho B é mais lento, mas vai exigir que você faça Y e Z depois. Qual você prefere liderar?" Perceba a sutileza. Você não perguntou se ele vai trabalhar. Você perguntou como ele vai trabalhar. Ao permitir que a pessoa escolha o próprio veneno, ela sente que tem autonomia. Ela sente que está no controle da própria vida. E porque ela escolheu a tarefa, ela se compromete com a execução dela muito mais do que se fosse uma ordem imposta. O bom manipulador, no sentido estratégico da palavra, é aquele que distribui as cartas de tal forma que, não importa qual carta a outra pessoa pegue, a casa sempre ganha. Existe uma ferramenta de delegação que não usa palavras: o silêncio. A maioria das pessoas é desconfortável com pausas longas. Em uma negociação ou delegação de tarefas, quando você faz uma proposta ou aponta um erro, cale a boca. Olhe nos olhos da pessoa e espere. O silêncio cria um vácuo de pressão. A outra pessoa, sentindo a ansiedade subir, vai começar a falar para preencher aquele espaço, e geralmente
ela vai começar a oferecer coisas. Realmente o prazo ficou curto, mas eu posso tentar entregar antes se eu fizer hora extra. Ou entendo que não ficou bom. Eu vou refazer agora mesmo. Você não precisou gritar, não precisou ameaçar e não precisou implorar. Você apenas ficou em silêncio e deixou que a própria insegurança da pessoa a colocasse para trabalhar. O patriarca usa o silêncio como um chicote invisível. Quem fala primeiro, perde. Quem aguenta o silêncio, governa. Aprenda a fazer a pausa dramática e observe as pessoas se voluntariarem para carregar o seu fardo. O objetivo final não é apenas manipular pessoas individualmente, mas criar sistemas. Fazer os outros trabalharem para você deve ser o padrão, não a exceção. Isso significa construir processos onde a máquina funciona mesmo quando você está dormindo. Se o seu negócio para quando você sai de férias, você não tem um negócio, você tem um emprego glorificado. O arquiteto desenha a planta de tal forma que cada peça sabe o seu lugar. Você deve contratar pessoas que sejam melhores do que você nas funções específicas. Se você contrata um contador, não diga a ele como calcular impostos. Deixe que ele trabalhe para você. Se você contrata um vendedor, dê a meta e saia da frente. A sua função única é a visão e o risco. Você vê o futuro e você assume o risco se der errado. Tudo o que está no meio, a execução, a burocracia, o como fazer, deve ser terceirizado. Construa uma muralha de pessoas competentes ao seu redor. Elas são o seu exército, e um general não desembainha a espada para lutar com a infantaria. O general observa do alto da colina e move as tropas para a vitória. Talvez você pense que tudo isso soa frio ou calculista, mas a pergunta que eu deixo para você é: qual é o preço da sua liberdade? A vida é curta demais para ser gasta realizando tarefas que outros poderiam fazer melhor e mais rápido. O dinheiro você pode recuperar. O tempo, nunca. Fazer os outros trabalharem para você não é sobre preguiça. É sobre eficiência máxima. É sobre entender que a sua mente é valiosa demais para ser desperdiçada com o trivial. Seja o maestro, não o violinista. O maestro não produz um único som, mas sem ele, a orquestra é apenas barulho. Comece hoje a soltar as rédeas do operacional e a segurar o leme do estratégico. Inscreva-se no canal. Deixe de ser a peça. Torne-se o jogador.